Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou o mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. Nosso papo da noite de hoje é sobre a empatia. A empatia é a qualidade que as pessoas têm de se colocarem no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro significa ser simpático à causa do outro, significa ser simpático à dor do outro. Significa ser simpático à necessidade do outro. Não significa que nós vamos aceitar que o outro faça o que bem entenda conosco, nas relações que mantemos com eles, no ambiente no qual nós convivemos, enfim. Limites são necessários e limites são estabelecidos tanto para nós em relação aos outros, de nós mesmos ou dos outros, quanto dos outros para nós em relação a eles mesmos, e também nas situações que envolvem as decisões, as tomadas de decisões nossas e dos outros. Então, respeitados os limites e respeitado também o livre-arbítrio de que cada um faz as suas escolhas e é responsável pelas consequências das escolhas que faz, em maior ou menor grau, dependendo do grau de responsabilidade que tenha, do grau de consciência que tenha das suas atitudes. Porém, nós precisamos ser sensíveis. Primeiro, que nós não moramos sozinhos no planeta, nós não somos ilhas. Então, nós precisamos do outro, da convivência com o outro, nós aprendemos a ser humanos com o outro. Aprendemos nos erros e nos acertos nossos, conosco mesmo e com os outros com quem nós nos relacionamos. Da mesma forma, os outros aprendem consigo nas relações que mantêm com os outros também. Se colocar no lugar do outro é, entretanto, eu desenvolver uma atitude de simpatia em relação às necessidades que o outro tem. Nós sabemos, todos têm qualidades, todos têm defeitos, todos têm o livre-arbítrio e podem optar por fazer escolhas para a sua vivência, as situações, os desafios que lhe aparecem de acordo com o seu grau de maturidade, de consciência e de também pensamento individual e coletivo em maior ou menor grau, dependendo da situação. Porém, nós não vivemos sozinhos, e por não vivermos sozinhos, tudo que a gente faz em maior ou menor grau vai incidir em alguma quantidade, em algum momento, na vida do outro, na relação com o outro. Logo, aquilo que a gente faz tem uma repercussão na nossa vida e na vida do outro. Tem, portanto, um grau de entrega, um grau de coletividade, um grau de reciprocidade, um grau também de afetabilidade na vida do outro. E da mesma forma do outro na nossa vida. Então, como nós não vivemos sozinhos, nós não podemos pensar só em nós. Claro que é importante que a gente pense na gente, que a gente tenha autoamor, que a gente tenha uma autoestima elevada, que a gente se considere, que a gente se valorize, mas é importante também o valor ao outro, o amor ao outro, o respeito ao outro, inclusive as falhas, aos erros, mas também as qualidades e também as características positivas do outro. Ninguém é tão bom que não tenha algo para aprender, que não erre nunca em algo. E ninguém é tão ruim que só erre, que nunca acerte e que também não tenha coisas boas para oferecer. Porém, aquilo que é bom, e a gente já falava no vídeo anterior, a gente só aprimora, porque já é bom. A gente não empreende muita dificuldade, nem muito esforço no sentido de nos melhorarmos naquilo que a gente já é bom, naquilo que a gente já traz como virtude. Nós estamos falando muitas vezes de melhorar aquilo que é reincidente nas nossas atitudes e que nos faz errar.
e compreender que muitas vezes o erro, ele não é nem consciente nem voluntário. Muitas vezes não é nem percebido pelo indivíduo, que se acha certo, que não tem a maturidade adequada ainda para compreender que está errando. Então, é uma atitude de empatia compreender que o outro erra. Da mesma forma, compreender que nós erramos e compreender, fazer o outro compreender que nós erramos. E nesse processo, não permanecer no erro, ir tentando acertar, porém, muitas vezes as atitudes que nós tomamos, embasadas no pouco conhecimento que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, da experiência que vamos criando, das aprendizagens que vamos fazendo, nós vamos errando menos, mas não vamos deixando de errar. Porém, não devemos estar sempre fixados, cometendo os mesmos erros da mesma forma por orgulho, por vaidade, por falta de esforço no sentido de realmente tentar se melhorar. Entretanto, é importante a gente compreender que todo mundo erra, que todo mundo tem falhas, que ninguém é perfeito, que todo mundo é passível de cometer equívocos e que nesse processo de reaprender, de refazer, de ir se melhorando, nós precisamos contar com a simpatia do outro para com a nossa causa, para que ele nos reensine, para que ele nos auxilie, para que ele tenha a paciência que nós precisamos muitas vezes nas relações que nós mantemos, para que a gente possa também ir se melhorando com o tempo e não de uma forma impulsiva e precipitada que normalmente muitas vezes acaba fazendo com que a gente incorra em novos erros e talvez até erros mais graves, porque aí um vai somando no outro e vai complicando a situação na qual nós estamos inseridos, dependendo também da situação. Então, quando eu sou simpático à causa do outro, quando eu sou simpático à dor do outro, quando eu sou simpático ao erro do outro, quando eu sou simpático à necessidade do outro, não significa que eu vou corroborar essa situação, não significa que essa situação vai se manter, não significa que eu não vá colocar limites nas relações e nas atitudes do outro, consigo mesmo, comigo, com o meio, mas significa que eu vou compreender que é um processo de aprendizagem que nós vamos desenvolvendo e nesse processo de aprendizagem nós vamos errando e acertando. Nós vamos nos modificando por aprendizagens e tomadas de consciência aos poucos da realidade que tínhamos e da realidade que passamos a ter. E que, portanto, nossas habilidades, nossas características positivas vão sendo moldadas, vão sendo melhoradas ao longo também do tempo. E ao longo dessas correções que nós vamos fazendo. Então, é muito importante que a gente seja empático, ou seja, simpático à causa do outro. Compreendendo que ele tem as suas necessidades, compreendendo que ele tem as suas expectativas, compreendendo que ele tem os seus sonhos, compreendendo também que ele comete os seus erros, porque ele tem as suas limitações e que não é no nosso tempo que as coisas da vida do outro se resolvem, mas é no tempo do outro. E que necessariamente se ele não consegue resolver da primeira vez ou de uma forma eficiente como nós faríamos, não é talvez uma falta de vontade, mas muitas vezes uma falta de consciência, uma falta de experiência que não o permite ainda compreender o processo de modo a assertivamente lograr êxito naquilo que ele faça ou na recuperação de algo errado que ele tenha feito. Eu preciso também ser empático em relação à dor do outro, que não é a minha dor. Porque muitas vezes a gente julga o outro ou porque ele é mais sensível, ou porque ele é menos sensível, ou porque ele é mais dramático, ou porque ele é menos dramático, mas muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro primeiro, porque não vivenciou a situação do outro em todas as suas características do antes, do durante e da repercussão do que vem depois. Segundo, porque nós não temos o mesmo grau de consciência que o outro e em muitas coisas nós somos imaturos e o outro não. E em muitas coisas nós somos mais maduros e o outro não. E a gente precisa compreender que todos estamos em aprendizagem e que essa aprendizagem vem aos poucos com a experiência daquilo que a gente vai
transitando, aprendendo e desenvolvendo. E que é um processo que muitas vezes leva tempo, demanda esforço, maior ou menor, e que o tempo vai passando também. Então, quanto mais a gente vai envelhecendo e vivenciando experiências, mais a gente vai logrando êxito e vai errando menos, no sentido de ir compreendendo e tomando consciência daquilo que a gente faz, das consequências dessas atitudes, da repercussão que isso tem para nós, para o outro, para o meio, para as relações, e aí vai se moldando e muitas vezes dando muitas cabeçadas, né? Repercutindo e repetindo os mesmos erros, até que tome a consciência plena de que está no caminho errado e de que deve verter para o caminho certo. Então, muitas vezes a gente julga o outro muito manhoso, né? Ou muito irresponsável, mas a gente não está na pele do outro. A gente não está na situação que o outro está. E principalmente, a gente não pensa, a gente não sente, a gente não tem a sensibilidade do outro. Então é preciso compreender que o outro é um ser individual, como nós também somos um ser individual. E da mesma forma que nós não gostamos de sermos julgados, também o outro não gosta de ser julgado. Então é preciso ter essa compreensão do processo de aprendizagem de cada um, para que nesse processo de compreensão a gente entenda que é um processo de aprendizagem que não é de um dia para o outro e que a gente precisa ser empático no sentido de ser simpático à compreensão de que aquilo que eu sinto, da forma como eu sinto, necessariamente não vai ser o que o outro sente e da forma que o outro sente. Também a questão das necessidades do outro. Aquilo que para mim talvez não seja necessário eu aprender, eu rever, eu melhorar, eu elaborar de uma forma diferente, eu melhorar, porque não é uma característica que eu trago, para o outro é importante. Então, as situações, as coisas, as pessoas, as relações, os bens, eles são importantes em graus de medidas diferentes para cada um dos indivíduos, no grau de maturidade que cada um está, no grau de consciência, de apego ou desapego que cada um está. E nós precisamos compreender que é um processo de aprendizagem. Então, por mais que eu fale, por mais que eu critique, por mais que eu julgue, isso não vai ajudar o outro a melhorar, a fazer diferente. Muito ao contrário, muitas vezes o intimida, muitas vezes o reprime, muitas vezes o angustia, o amedronta, no sentido de que ele recua ao invés de avançar. Então é preciso que a gente crie condições mais confortáveis de convivência, mais recíprocas de convivência, onde nós damos e recebemos amor, onde nós damos e recebemos compreensão, onde nós oferecemos e recebemos o diálogo, onde nós conseguimos trabalhar as nossas falhas, os nossos erros individualmente, mas também coletivamente, no sentido de que todos melhorem. Mas nós não podemos nos iludir e achar que todo mundo vai melhorar ao mesmo tempo, nas mesmas qualidades, porque cada um é diferente, cada um tem suas perspectivas, cada um tem suas buscas, cada um traz de vidas passadas ou não, dependendo daquilo que tu acredita, as suas experiências que precisa passar, as suas aprendizagens que precisa fazer. Então, por mais que sejamos muito parecidos, não somos iguais, não temos vivências iguais, não convivemos o tempo todo no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, não pensamos da mesma forma, não interagimos do mesmo modo e, portanto, não vamos ter as mesmas aprendizagens, não vamos fazer as mesmas abordagens, tampouco vamos coletar as mesmas informações para lidarmos da mesma forma com as mesmas coisas, situações e pessoas. Então, é importante que a gente se coloque no lugar do outro, não no sentido de fazer para o outro, de fazer pelo outro, de decidir pelo outro, o que muitas vezes a gente acaba fazendo, principalmente quanto mais inconsciente, quanto mais imaturo, quanto mais jovem, digamos assim, é o indivíduo, né? Os pais em relação aos filhos, a gente fala especificamente algumas decisões, mas conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando mais autonomia no sentido de ir construindo a própria vivência em cima dos seus erros e acertos, das suas qualidades e dos seus defeitos e do burilamento deles, da melhoria deles no sentido de ir se aprimorando, de ir se melhorando, de ir se modificando, de ir avançando, aprendendo e evoluindo. Então, dentro do processo de vivência, o que nos cabe como
ato maior é a evolução. Para que a gente evolua, a gente precisa aprender. E entre as várias aprendizagens que a gente precisa fazer, está a aprendizagem de se colocar no lugar do outro, de entender que a gente não é o outro, que a gente não faz escolhas pelo outro, não faz opções pelo outro, porque isso repercute muitas vezes em consequências que nós não repararemos, mas que o outro terá que reparar e não tomou, ou que muitas vezes carregaremos, entre aspas, cruzes que não fomos nós que construímos. Então, a importância da gente se colocar no lugar do outro, mas não no sentido de fazer pelo outro e para o outro, no sentido de ser compreensivo às limitações que o outro tem, para poder vivenciar as suas experiências e ser compreensivo também em relação das próprias experiências. As próprias vivências, porque muitas vezes a gente é muito compreensivo com o outro e pouco compreensível com a gente, ou quer que os outros sejam muito compreensivos conosco e somos muito pouco compreensivos com o outro. Ou muitas vezes temos uma baixa autoestima, né, nos damos um baixo autovalor e só valorizamos as experiências, vivências, conquistas, evoluções do outro. Esquecemos que nós também temos que receber esse valor do outro, que vem da reciprocidade, de compreender que se eu sou empática, eu espero do outro empatia. Que se eu sou simpático à causa do outro, eu espero que o outro seja simpático à minha causa. Mas que isso é uma construção e que vem da insistência, que vem do esforço, que vem da busca de sempre estar fazendo, de sempre estar almejando e também agindo no sentido de construir uma realidade melhor, uma realidade individual melhor, uma realidade coletiva maior, seja no coletivo menor da família, seja no coletivo maior dos ambientes que frequentamos ou até no coletivo amplo da sociedade na qual nós vivemos e que repercute não só no presente, que é onde nós vivemos, mas que vai formar uma história que vai ser contada pelas futuras gerações, daqueles atributos, daquelas situações, daquelas experiências que nós passamos e que vai servir de embasamento, de experiência para que a gente possa se modificar, se melhorar, evoluir e ser amanhã melhor do que hoje. Então a meta não é eu superar o outro, a meta é eu superar a mim mesmo, mas para eu superar a mim mesmo eu não preciso passar pelo outro, por cima do outro. Eu não preciso subjugar o outro à minha vontade. Eu não preciso ser antipático à vontade, à necessidade, à dor do outro. Então, se eu vejo alguém passando fome, se eu vejo alguém passando necessidade, se eu vejo alguém com alguma doença, eu sou empático quando eu me sensibilizo. Não no sentido de ficar doente com o outro ou de dar tudo o que eu tenho, porque também eu demorei para conquistar. Isso me custou esforço, isso me custou anos de vida, isso me custou muitas vezes noites mal dormidas, enfim, toda uma série de sacrifícios que muitas vezes a gente faz para progredir, para evoluir. Mas significa que na medida que eu me coloco no lugar do outro e sei a dor que aquela ausência, aquela falta, aquela carência causa, eu suprir de alguma forma, na medida da minha possibilidade, essa carência, até que esse indivíduo tem o recurso suficiente para se virar por conta própria, o que vai acontecer. E muitas vezes não é a caridade no sentido de dar, mas é de você oportunizar que essa pessoa tenha um emprego no teu trabalho, por exemplo, se você sabe de uma vaga, ou se você é um empreendedor, ou de você auxiliar essa pessoa a se capacitar para que ela consiga uma vaga, enfim. N possibilidades, onde muitas vezes não só a gente dá a pesca, sim, porque é necessária no imediatismo, mas ensina também a pescar no sentido de fazendo essa pessoa tomar consciência de que ela precisa se melhorar, de que ela precisa modificar a sua realidade para que ela consiga conquistar e almejar aquilo que ela tanto deseja. E aí são variadas as possibilidades, as necessidades, as angústias, né? Portanto, os desejos e as possibilidades também, sempre na perspectiva, né, de um pensamento positivo, de vibrar na energia positiva, de que as coisas não são fáceis, mas são possíveis, de que com esforço, com empenho a gente vai alcançando, de que demora porque tem uma aprendizagem, tem um esforço que é necessário fazer, mas que é possível sim conseguir ao longo do tempo.
quando também nós vamos nos despindo do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ego negativo, que é aquele ego que só quer para si e que esquece que o outro faz parte do mundo como nós, e tudo é uma via de mão dupla, tudo é recíproco. Então aquilo que eu dou, eu tendo a receber, aquilo que eu não dou, fica só para mim, né? Eu não extravaso, mas também eu não recebo, né? Então é importante se colocar no lugar do outro, ser empático ao outro no sentido de compreender que se para nós não é fácil, para o outro também não é. Que as dificuldades que nós temos em algumas habilidades, o outro tem em outras habilidades. E que está tudo certo, porque no fim, a nossa vivência se complementa. Nós não somos metades de laranja. Nós não viemos para ser a metade de outro, ou a metade de uma situação. Nós viemos para ser plenos, integrais, 100%. Mas isso é um processo que demora. É um processo evolutivo que demanda aprendizagens. Para quem considera e acredita, de várias vivências. Para quem não considera e não acredita, da soma das experiências que vai desenvolvendo ao longo do tempo durante a sua vida atual. E aí nós vamos progredindo na medida das ferramentas que a gente vai usando e vai tendo a oportunidade de usar, também na medida das experiências que nós vamos vivenciando e muitas vezes também do quanto nós nos dispomos a ir enfrentando esses obstáculos, essas dificuldades, para que a gente possa progredir. Então, é parte do processo da vivência coletiva recíproca, amorosa, a gente ter empatia com o outro, se colocar no lugar do outro, compreender as dificuldades e limitações do outro, da mesma forma as nossas próprias, e permitir ao outro que ele enxergue também as nossas dificuldades, os nossos limites e possibilidades, podendo ser empático conosco. Então, o orgulho, se despir do orgulho aqui, é tanto no sentido de eu não me achar mais que o outro, por mais que eu tenha algumas habilidades melhores que o outro em algumas coisas, porém o outro terá em outras melhores que as minhas, em relação às minhas, mas eu compreender também que eu não posso ser orgulhoso no sentido de eu não compreender que muitas vezes eu preciso da ajuda e preciso contar da empatia com o outro, né? Que às vezes, por exemplo, tomo o meu lugar na fila porque eu estou com pressa, porque eu estou com uma criança pequena no colo, porque eu estou com muitos pacotes, enfim, vai ser empático à minha causa, me ajudar a carregar os pacotes, me ajudar a recolher algo do chão que tenha caído, por exemplo, né? A trocar a senha comigo na fila no sentido de que eu possa ser privilegiado naquele momento, né? E gentileza gera gentileza, na medida que a gente é empático e acaba sendo gentil com o outro, muitas vezes isso acaba sendo atraído para nós. Não que a gente faça com esse objetivo, mas acaba logrando esse êxito no sentido de que também as coisas, né, as energias vão modificando ao nosso redor e a gente acaba também recebendo essa mesma empatia, essa mesma reciprocidade do outro. Mas são conquistas. E por mais que o outro não faça, não é o outro quem determina a forma como eu vou agir, sou eu. Então, o meu alto grau de consciência, tendendo a uma quarta dimensão, a uma quinta dimensão, que já privilegiam o amor incondicional, que já privilegiam realmente eu me desapegar de determinadas situações e desenvolver a empatia, esse amor, essa consideração, esse respeito também pela causa alheia, vai me permitindo amadurecer, progredir e evoluir, que é o processo maior que a gente vem desenvolver, então, aqui, né, nesta terra, neste planeta onde nós vivemos. Eu desejo a todos uma semana de muita luz, harmonia e equilíbrio. Quem quiser deixar o seu like, eu agradeço porque ajuda o canal. Quem quiser deixar os seus comentários, também eu agradeço, contribui para o crescimento do canal. Aqueles que quiserem compartilhar esse vídeo com outras pessoas que julguem que é necessário que elas ouçam essa mensagem, também eu agradeço. Aqueles que quiserem deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo para receber o reiki, à distância por 3 noites seguidas receberá, na caixinha de pedidos, no caderno, que são as ferramentas que todo reikiano utiliza para enviar o reiki, nas suas autoaplicações que devem ser diárias.
não precisa deixar os motivos, até para preservar a sua privacidade, e aí será atendido. Os inscritos e os espectadores desse vídeo, de algum modo também, sempre estão recebendo o reiki, porque sempre é enviado, já está na caixinha, já está no caderno, muitas vezes é mentalizado, inclusive no japamala que eu faço com certa frequência. Desejo a todos uma semana de muita harmonia, de muita luz, de muita paz, de muito amor, que a gente consiga realmente desenvolver esse amor incondicional, no sentido de ir conquistando ele aos poucos, de ir evoluindo para a sua direção e nesse processo ir desenvolvendo então a empatia. E quanto mais eu desenvolvo essa empatia, essa simpatia com a causa alheia, não é? Também essa reciprocidade, mais eu colho desses mesmos plantios que eu desenvolvo. Eu desejo muita luz, muita prosperidade, muita abundância para todos. Até o nosso próximo encontro. Gratidão.